Caros irmãos e irmãs que acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, hoje, dia 28 de fevereiro de 2025, sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje começa com uma indicação geográfica. Jesus foi para o território da Judéia e atravessou o Jordão. O evangelista até agora havia narrado o ministério de Jesus na Galiléia, na região norte da Terra Prometida. Então, desde a confissão de fé de Pedro, Jesus está indo para o sul, através de uma estrada que margeia o rio Jordão. Quando atravessa o Jordão, Jesus chega ao território da Judéia. Esse detalhe geográfico é significativo, porque indica que os eventos descritos estão ocorrendo próximo de Jerusalém, onde Jesus enfrentará sua crucifixão. Ao cruzar o Jordão, Jesus está se aproximando do centro do poder religioso e político em Jerusalém, preparando o cenário para os eventos dramáticos de sua paixão e ressurreição. No prosseguimento da narrativa, após a indicação geográfica, o evangelista destaca a dureza do coração humano através de uma controvérsia de Jesus com os fariseus a respeito do matrimônio. Isso vincula a dureza do coração, que se expressa desde o ambiente familiar à execução de Jesus na cruz. Para entender bem a controvérsia, é necessário fazer uma distinção. Não se trata do divórcio como existe atualmente, quando o casal decide se separar. Os direitos da esposa são assegurados e ambos têm acesso aos filhos. O Evangelho está falando sobre o repúdio que o esposo fazia à mulher e ela perdia total direito aos bens do casal e não tinha mais nenhum acesso aos filhos que eram considerados como pertencentes unicamente ao homem. Jesus está dizendo que uma lei assim não pode ser considerada divina, mas tem sua origem na dureza do coração humano. Era consequência de uma sociedade patriarcal. A carta de repúdio mencionada em Marcos 10:4 é retomada de Deuteronômio 24, de 1 a 4. O texto do Deuteronômio se preocupa apenas com o fato de a mulher não ficar passando de mão em mão, de marido a marido. Antes de sua iminente crucifixão, Jesus transmite ensinamentos fundamentais e confronta as falhas morais da sociedade de seu tempo. Ao se manifestar contra a prática de repudiar a esposa, Jesus está defendendo a posição vulnerável das mulheres em uma sociedade patriarcal. Jesus mostra aos fariseus que, em vez de simplesmente defender a letra da lei, ele está preocupado com os princípios morais e éticos subjacentes a esta lei. Ele está desafiando as maneiras pelas quais os poderosos, neste caso os homens, são capazes de explorar e descartar os impotentes, as mulheres, por meio do mecanismo da carta de repúdio. O abuso de poder e a exploração estão em todos os âmbitos da sociedade, inclusive nos relacionamentos familiares, e é por causa disso que um inocente será crucificado. Sob essa luz, a postura de Jesus pode ser vista como um ato de defesa profética dos que estão em situação de maior vulnerabilidade. Ele está defendendo quem não tem recursos sociais, econômicos e legais, neste caso, mulheres que enfrentam uma separação unilateral. Na cruz, Jesus irá se identificar com essas esposas repudiadas e com os demais vulneráveis.
É então que os discípulos demonstram que estavam de acordo com os ensinamentos dos fariseus. Mesmo depois de um tempo considerável na convivência com Jesus, os discípulos ainda não percebem as injustiças da sociedade patriarcal. Eles acham normal que uns dominem os outros, mesmo quando eles, sendo pobres e sem cidadania romana, estão entre esses dominados. Jesus não está apenas proporcionando uma troca entre os polos opressor-oprimido, como os discípulos parecem supor. Jesus usa um argumento absurdo para a sua época. Ele fala sobre a esposa da carta de repúdio ao esposo. Isto era impossível. Se isso fosse possível naquele tempo, será que os homens achariam justos serem dispensados sem direito aos bens e aos filhos? Para Jesus, isto estaria tão fora da intenção de Deus quanto o esposo fazer isto com a esposa. Com este argumento, Jesus dá um choque de realidade nos discípulos e mostra que não basta a troca de papéis entre opressor e oprimido, pois a dureza de coração continuaria. Em última análise, a preocupação central de Jesus nesta passagem é um chamado para uma transformação moral e ética nos relacionamentos humanos em todos os níveis. Uma transformação enraizada na intenção original do Criador. Jesus não está defendendo instituições que podem ser libertadoras ou opressoras. Jesus está defendendo pessoas. Ele está falando contra a dureza de coração que permite que poderosos explorem os vulneráveis, até mesmo em nome da religião. Shalom de Jesus para todas as pessoas.